Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Você já sabe o que é Eu Não Erro Mais. E hoje, antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram. Você vai receber informações semanais atualizadas sobre os vestibulares. Você dá um pulinho na nossa página, lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, e não esqueça no final deixar nosso joinha. Vai até a plataforma, todo o material está lá à sua disposição em PDF, exercício e teoria, hein? Não pode esquecer isso não, tá bom? Eu sou o professor Moraes, sou professor de Física do Escola Online. Aqui, achei, agora sei, tá aqui, ó, do Escola Online. Legal? Boa aula para vocês. E sim, pode soltar a vinheta aí, DJ. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar uma parte da física que estuda o som na faixa audível, que é aquela faixa que a gente consegue perceber os sons. Lembrando que a gente não consegue perceber todos os sons e a gente tem uma faixa de frequência ou de comprimento de onda muito bem definida. Então, entre 20 Hz e 20 mil Hz é o que a gente chama de faixa audível. Você também pode falar da faixa audível em função do seu comprimento de onda. Como a velocidade do som é sempre constante, independente do som produzido ser de 20 Hz ou de 20 mil Hz, desde que você não mude de meio e sofra refração, o comprimento de onda e a frequência serão grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando você tem a frequência mínima de 20 Hz, você vai ter o comprimento máximo de onda, que são de 17 metros. Quando você tiver a frequência máxima de 20 mil Hz, você vai ter o comprimento mínimo audível de 17 milímetros. Moraes, é importante a gente saber essa faixa de comprimento? Sim, principalmente porque a gente estuda um fenômeno chamado de difração. E a difração está associada à capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo ou atravessar uma fenda da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Então, fica fácil você entender, na hora de resolver uma questão, se você já tiver em mãos essa informaçãozinha guardada com carinho. É bom sempre a gente lembrar que acima de 20 mil Hz, você tem o que a gente chama de ultrassom. E abaixo de 20 Hz, você tem o que a gente chama de infrassom. Acima de 20 mil, abaixo de 20, a gente não consegue perceber essas determinadas frequências. É importante também a gente lembrar que a onda sonora, o som, é uma onda mecânica e longitudinal. E, portanto, não pode ser polarizada. Grande diferença que você tem entre a luz e o som é que a luz pode ser polarizada por ser transversal e o som não pode ser polarizado porque é longitudinal. Guarda essa dica porque ela é importante. Dentro do estudo da acústica, você tem o que a gente chama de qualidades ou características fisiológicas do som. Uma delas é a altura. Essa qualidade do som nos leva a considerar grave ou agudo o som produzido. Essa qualificação, essa caracterização é função da frequência de vibração da fonte sonora. Quanto maior for a frequência, mais agudo será o seu som. Quanto menor a frequência, mais grave será percebido. Então, quando a gente fala em som alto e som baixo, a linguagem do dia a dia não traduz essa característica física. Então, cuidado. Na prova do Enem, nas provas de vestibular, o que é produzir um som alto? É produzir um som de alta frequência, ou seja, um som agudo. Quando você fala que está produzindo um som baixo, é um som baixo de baixa frequência, ou seja, um som grave. Você pode perceber pela representação desses gráficos que quando você tem um som produzido com alta frequência, você tem comparativamente um menor comprimento de onda. Afinal de contas, nós vimos agora há pouco que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então, tem um gráfico na prova, você verifica o intervalo de tempo produzido, você verifica a distância entre as cristas e sempre você pode perceber isso. Onde você tiver a maior frequência, você tem o menor comprimento de onda. Outra característica que você tem do som é o timbre.
Tenho certeza que você já deve ter percebido que durante a afinação de uma banda, de uma orquestra, né, o maestro pede uma determinada nota, o piano emite, o violão emite, a flauta emite, o oboé, a harpa, o clarinete, e você consegue, mesmo de olhos fechados, identificar quem é ou qual é o instrumento musical que está sendo tocado, se é de corda, se é de sopro, se é de percussão. Essa característica que você verifica, que você tem dois sons de mesma altura, mesma intensidade e produzida por fontes diferentes, é o que a gente chama de timbre. O timbre é devido ao fato que os sons emitidos pelos instrumentos musicais são geralmente muito complexos, eles são resultantes da superposição de um determinado som fundamental com vários sons secundários emitidos pelo instrumento. Quando você analisa, né, numa prova a característica timbre, você nota pelo formato do gráfico, formato da onda que os diferencia. Eles vão ter a mesma altura, vão ter a mesma intensidade, mas você consegue identificá-los pela forma da onda produzida. Outra característica que você tem é a intensidade. E aí cabe a gente sempre chamar atenção. Existem, na realidade, dois tipos de intensidade nessa parte de características fisiológicas do som, que é o que a gente chama de intensidade física e a intensidade subjetiva ou sonora. A intensidade física é aquela associada com a energia, com a amplitude. É exatamente a ideia de que a onda está atravessando uma superfície perpendicular à direção de propagação da onda por uma unidade de tempo. Parece esquisito, mas até tem uma expressão para isso, que é essa que você está vendo aqui nesse momento. E essa intensidade é dado em watt por metro quadrado. Então, intensidade física de um som está associada à energia da onda que atravessa uma unidade de área perpendicular à direção de propagação por unidade de tempo. Legal? Outro tipo de intensidade é a intensidade subjetiva ou sonora. A intensidade subjetiva ou sonora é aquela propriedade que permite você diferenciar um som forte de um som fraco. Não confunda alto e baixo. Som forte é um som de grande amplitude quando comparado com o som fraco de baixa amplitude. A intensidade subjetiva depende da intensidade física, mas também depende da sensibilidade do ouvinte e da sensibilidade também da frequência emitida. Então é um conjunto de informações: intensidade, sensibilidade, frequência. E por uma dada frequência, para você ter uma ideia, existe uma intensidade mínima chamada de limiar da sensação auditiva, abaixo do qual você não consegue perceber o som vindo da fonte. E existe também uma intensidade máxima, chamada de limiar da sensação dolorosa, que é a partir do qual o ouvinte começa a ter uma sensação incômoda, né, da tontura, da ânsia de vômito, produz dor. E nesse intervalo entre o limiar auditivo e o limiar da dor, você tem o que a gente chama de intervalo de audibilidade. E ele pode ser observado nesse gráfico que está aqui no cantinho para a gente. Como já foi dito, né, uma pessoa com audição normal percebe sons entre 20 Hz a 20 mil Hz. Sendo que pelo gráfico você pode notar que a sensibilidade máxima está entre os seus 2.000 e 3.000 Hz. Associado ainda à parte de acústica, cabe falar a respeito de três fenômenos sonoros que estão intimamente ligados com o que a gente chama de persistência auditiva. O que é persistência auditiva? É o intervalo de tempo necessário entre dois sons consecutivos para que você possa distinguir esses dois sons. Esse intervalo é de 0,1 segundo. No estudo desse intervalo, você pode ter três fenômenos: eco, reverberação ou reforço. Você pode calcular qual é a distância necessária para que você tenha a produção do eco, que seria você produzir o primeiro som, eco, ele incidir no anteparo e retornar até seus ouvidos. Sempre admitindo que você precisa de 0,1 segundo. E para ficar fácil a conta, vamos admitir que a velocidade de propagação do som seja de 340 metros por segundo. Vamos utilizar uma expressão que você conhece: velocidade, espaço percorrido pelo tempo. A velocidade, 340 metros por segundo. O tempo tem que ser de pelo menos 0,1 segundo. E a distância percorrida para ir e a distância para voltar, é isso que você vai descobrir. A distância percorrida
você nota que vale 17 metros. Então quer dizer que eu já entro na prova sabendo que vale no mínimo 17 metros? Exatamente. Se por um acaso você estiver num ambiente fechado, é possível que você tenha uma onda chegando diretamente até o ouvinte e a outra refletindo e chegando até o ouvinte. Se o intervalo de tempo entre essas ondas que incidem diretamente ou refletem for igual a 0, quer dizer que os dois sons chegam simultaneamente até o ouvinte. E aí você vai ter um tipo de interferência construtiva, um aumento de amplitude, aumento de intensidade, e esse tem o que a gente chama de reforço. Se a diferença entre os dois caminhos, T2 menos T1, for um pouquinho menor que 0,1, você vai ter dois sons chegando consecutivamente, a gente não consegue perceber a diferença, o que dá a impressão que ele está se prolongando mais tempo no ar, e aí você tem um fenômeno que a gente chama de reverberação. Horrível a piadinha, mas a ideia é essa mesmo. Um é o reforço, porque ele vai ter um aumento de amplitude, e outro é reverberação, porque ele vai ter a impressão que ele vai estar mais tempo se propagando no ar. Legal? Vamos então à resolução dos exercícios. Bom, então, questão do Enem, PPL 2013, pelas alternativas você está vendo que ela não envolve cálculos, então é um bom estudo de fenômenos ondulatórios, relacionados inclusive a efeitos sonoros, a acústica é extremamente importante, é muito cobrado, né? Então você vê que as alternativas falam em altura, amplitude, frequência, velocidade e timbre da onda sonora. Então, vamos lá. Antes de ler a questão, a gente vai dar uma olhadinha nas alternativas para direcionar uma resolução mais rápida. Então, a letra A fala a altura da onda sonora. O som realmente pode ser classificado em um som alto ou som baixo. Som alto de alta frequência é um som mais agudo. Som baixo é um som de baixa frequência, é um som mais grave. Letra B, amplitude da onda sonora. Amplitude está associada à característica da onda entre produzir um som forte ou um som fraco. Então, amplitude está associado à intensidade sonora. Legal? Letra C, frequência da onda sonora. E aí, a gente já consegue excluir a letra A, porque a frequência está associada à altura. Então, altura e frequência são sinônimos em qualidades fisiológicas do som. Frequência alta ou baixa está associada à altura, som agudo ou som grave. Então, já excluiu a letra A também. Letra D, velocidade da onda sonora. Importante você notar que sons agudos ou graves, fortes ou fracos, se eles se propagam no mesmo meio, todos vão ter a mesma velocidade. Então, um som agudo, um som mais intenso, no mesmo meio de propagação, todo mundo tem a mesma velocidade. E letra E, fala a respeito do timbre da onda sonora. E o timbre tem a ver com a característica da onda que permite você diferenciar a fonte emissora. Então, mesma intensidade, mesma altura, um instrumento de corda, um de sopro, um de metal, você consegue identificar a origem de cada um. Agora nós vamos ler a questão e aí fica mais fácil para a gente já sabendo que você já excluiu pelo menos a letra A e a letra C. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. A lei do silêncio, né? Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda. Então, o que será que de repente incomoda a partir das 10 horas da noite? É o fato do som ser grave ou ser agudo? Não, com certeza não é a frequência nem a altura, porque já foi excluído. A velocidade, será que a lei que seria votada conseguiria diminuir ou aumentar a velocidade do som? Será que a lei tem a ver com a diferenciação das fontes, né? Também não. Tem a ver exatamente com a intensidade do som, com a amplitude, letra B de bola. Tranquilo, né? Todas as questões que você vê que envolvem estudos de efeitos fisiológicos do som são muito legazinhas, estão no cotidiano e é mole da gente matar e garantir um pontinho. Opa! Então vamos lá, pessoal. A questão que nós vamos começar é o PPL 2014. A gente já está passando os olhos nas alternativas, né? Está escrito difração, reflexão, refração, atenuação e interferência. A título de curiosidade, aparece essa alternativa atenuação, mas não faz parte de nenhum fenômeno ondulatório. Então ela é
excludente. Se você já tiver encontrado numa alternativa, você pode excluir esse fenômeno, entre aspas, atenuação. Não existe. E vamos ler então as alternativas. Difração, que é aquela característica que uma onda tem, a propriedade que uma onda tem de contornar um obstáculo ou atravessar uma fenda. Reflexão, quando a onda incide na superfície e retorna ao meio de origem, você tem que chamar de reflexão. Refração, quando a onda muda de meio e sofre variação de velocidade. Não precisa sofrer desvio, não. Tendo variação de velocidade, ela tem o que a gente chama de refração. E interferência, quando você tem a sobreposição de dois pulsos, podendo produzir uma interferência construtiva ou destrutiva. Construtiva, no caso do som, você vai ter a produção de um som mais intenso, mais forte. Interferência destrutiva, exatamente o oposto. Você vai ter o que a gente chama de uma interferência destrutiva e você tem oposição de fases, né? Uma crista e um vale se encontram e aí você tem uma eliminação, né, da onda ou parcialmente dela. Então, no caso do som, é a produção sempre alternada entre som forte e fraco, interferência construtiva e destrutiva. E no caso de onda eletromagnética, luz e escuridão, luz e escuridão. Serviço em franjas de interferência, tem um bom exemplo para você ver de interferência luminosa. Mas vamos lá. Nós assistimos uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez, não de intensidade, ele está falando para você, nas notas mais agudas, aquelas de maior frequência. Ele verificou que havia uma pessoa bem mais alta à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, e que a região da frequência das notas emitidas é de aproximadamente de 20 Hz a 4.000 Hz. Então, nessa condição de 20 a 4.000 Hz. Como ele falou que tem problema com as ondas mais agudas, nós vamos então trabalhar com a frequência de 4.000 Hz. Qual é o fenômeno ondulatório principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Bom, a ideia de que você tenha pessoas mais altas na sua frente e você não consegue vê-las é exatamente muito parecido com a ideia de que a luz não vai conseguir contornar um obstáculo tão grande. E essa ideia que a luz tem de não conseguir contornar um obstáculo tão grande está associada à difração. Então quer dizer que de repente uma pessoa em frente à outra pode causar difração? Sim. Por quê? Porque a difração está associado à ordem de grandeza do comprimento de onda envolvido. Então, se o comprimento de onda do som emitido nessa faixa de 2.000 Hz for menor que o comprimento, que é a altura da pessoa, com certeza não vai rolar a difração. Então, com certeza, reflexão não, refração não, atenuação descartada, interferência também não. Então, realmente é difração. Mas nós vamos fazer o cálculo para você ter esse traquejo, ter essa noção de que realmente não vai poder ocorrer difração. Por que mesmo? Porque o comprimento de onda tem que ser pelo menos da ordem de grandeza do obstáculo, que seria a pessoa, ou a fenda. Então vamos lá. Vamos escrever aqui no cantinho essa expressão que nós vamos utilizar, onde a velocidade 340 metros por segundo, a frequência será de 4.000 Hz, e nós vamos calcular com a expressão V igual a lambda F, exatamente o comprimento de onda. Então, o lambda, que você tem aí, será igual a V sobre F, você vai ter 340 metros por segundo dividido por 4.000 Hz. Você vai ter algo em torno de 0,085 metros, que você pode colocar em centímetros, 8,5 centímetros, que com certeza é bem menor que a altura média de uma pessoa. Então, realmente, o som não consegue contornar esse obstáculo. Alternativa correta, letra A. Então, vamos lá, mais uma questão. Enem PPL de 2012. Você vê pelas alternativas que é uma questão conceitual, você não tem continhas para fazer diretamente. Então, ele fala a respeito de fenômenos. Então, a letra A fala a respeito de ressonância, a letra B, potência, letra C, intensidade, letra D, timbre e letra E, amplitude. Então, você já pode excluir algumas alternativas em função dos sinônimos que você tem na questão. Então, você tem aí a ideia da intensidade sonora, que fala a respeito da produção de som forte ou som fraco. Isso tem a ver com a amplitude do som. Então, a letra C e E dizem a mesma coisa. Falou de intensidade, também fala de amplitude.
E você também tem a letra B, que fala a respeito da potência do som emitido. Certamente a gente lembra que a intensidade tem a ver com a potência pela área. Então você tem a letra B, C e E, basicamente dizendo a mesma coisa, excluímos as alternativas. E a letra A fala a respeito de ressonância, que é um fenômeno no qual a frequência de oscilação de uma determinada fonte emissora equivale à frequência fundamental do seu receptor. Então, é uma definição assim, muito clássica, mas você usa de tanto na sua vida que você de repente não tenha percebido. Então, todos os elementos ao seu redor têm uma frequência fundamental de oscilação. Se você tiver um elemento externo que possua essa mesma frequência, eles entram em ressonância, ou um termo comum que seria uma sintonia, e o receptor acaba ganhando em amplitude, ressonando mais intensamente. Então a ressonância está caracterizada por um aumento da amplitude do receptor ao receber o sinal de uma emissora. Então o termo emissora, receptora cabe muito bem na televisão e no rádio. Então você sintoniza um rádio por ressonância em função de uma antena que produz a frequência fundamental da rádio que você quer captar. Você aquece um alimento através do micro-ondas, porque o micro-ondas produz uma frequência muito próxima à frequência de oscilação das moléculas de água. Então, os alimentos eles têm que estar úmidos exatamente para poder serem mais funcionais na hora de aquecer. Então, você molha exatamente porque o micro-ondas produz esse fenômeno e os alimentos entram em ressonância com o emissor do seu micro-ondas. Então, vamos lá. E o último que sobra é o timbre, que é da letra D, que fala a respeito do som produzido por cada instrumento é diferente. Bom, o timbre realmente permite que você diferencie as fontes emissoras. Agora que você já tem a noção de quem que você pode excluir pela repetição, vamos à leitura da questão. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência, por exemplo, a nota Lá, em um piano. Opa, falou piano, agora ele falou em violão, agora falou em piano. E dessa forma ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Propriedade de características fisiológicas do som que permite a diferenciação, timbre, letra D de data. Legal? E aí, gostou da aula? Deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente aí. E não esqueça de mandar suas dúvidas, mande suas dúvidas, participe. Nós vamos ter o maior prazer em responder suas dúvidas. Beleza? Beijão para todos e até o próximo encontro.